Hoje eu quero explicar com detalhes, sem aumentar e sem diminuir, como que uma pessoa é liberta das mãos do diabo e se torna escravo do homem. Eu, quando jovem, um pouco menos do que 23 anos, eu era alcoólatra. E eu estava próximo à morte de tanto beber. As pernas inchadas, todas feridas, um inchaço no estômago. Era uma coisa insuportável, mas eu não conseguia deixar o álcool. E tinha chegado a mensagem na minha cabeça que dizia: morreu matar, morreu matar. Então eu era realmente um escravo de Satanás. E eu, quando cheguei na minha cidade, tinha uma igrejinha, a única igrejinha. Aquela igrejinha ficava numa encruzilhada de rua, do lado esquerdo de quem descia. E eu morava a parte assim, mais ou menos uns 1000 metros, 1 quilômetro ali daquela igrejinha. E eu rondava aquela cidadezinha, bebendo, andando, feito um andarilho, todo maltrapilho, todo fedendo, dominado pelo álcool. E ali não conseguia me libertar, ninguém cuidava de mim. Quando eu caía na rua, as pessoas que me conheciam me pegavam na perna, me pegavam na outra perna, me pegavam no braço, no outro braço, me levavam para casa, me entregavam ao meu pai, me colocavam embaixo da coberta. Eu via tudo, mas não tinha destreza. Estava na beira da morte, no fundo do poço. E ele me embrulhava quando eu não queria ser embrulhado, porque o cachaceiro, ele sente muito calor, ele quer um ventilador, ele quer uma ventilação, ele precisa de ar e não de um cobertor. Mas eles não sabiam, eu achava que estava fazendo bem para mim. E ali, um certo dia, aquela igrejinha estava fazendo um culto de jovem. Então, eles colocaram uma música para tocar, e eu estava lá, já não estava muito caindo, estava trocando as pernas, né? E eles colocaram uma música lá que diz assim: pecador, vem a Cristo, vem assim como está, deixa o teu fardo com ele, e salvação te dará. Pecador, vem a Cristo, vem assim como está, deixe teu fardo com ele, e salvação tu terás. Venha Cristo, vem pobre pecador, Deus te chama com um eterno amor. Quando eu ouvi essa canção, algo falou comigo: vai lá. Uma voz tão linda. Eu disse, quando cheguei naquela encruzilhada de rua, a outra voz disse: não vai não, lá não tem o que tu queres, eu tenho o que tu queres. Então, quando aquela voz falava, eu voltava, e eu fiquei subindo e descendo. A voz divina falava lá nas alturas, lá no alto, a rua era declinada. Mas quando eu chegava cá na encruzilhada, a outra voz dizia. Aí chegou um momento que aquela voz divina falou assim: olha, se tu não ganhar, tu não vai perder. O diabo, ele é mentiroso, ele sempre te engana. Vai lá. Aí eu ainda levantei a mão para outra voz, mas ela estava mais longe, porque aquela voz suave, meiga, falou ali agora naquela encruzilhada, estava falando antes lá. Falou naquela encruzilhada. Eu entrei naquela igrejinha cambaleando. Tinha esperança lá.
Já esperava morrer e as pessoas também esperavam um fim trágico da minha vida. Eu debrucei no banco, naquilo que eu debrucei no banco, eu vi uma voz dizendo assim: talvez você ache que não tem jeito para você, mas Jesus veio buscar e salvar os perdidos, todos. Quando eu vi aquela voz, eu senti algo estranho saindo de dentro de mim, tipo uma nuvem negra. E eu levantei a mão e falei assim: ô moço, tem jeito para mim? Aleluia. Levantei. Tem jeito sim. Falei: nossa, eu achei que não tinha. Eu achei que não tinha jeito para mim. Por isso eu bebi. Eu achava que não tinha jeito para mim. Mas não, deixa. Jesus veio buscar e salvar todos quanto havia perdido. O Senhor não precisa de médico. Médico doente. E naquilo eu fiquei leve. Saí dali cambaleando. Subi um morro cambaleando. Cheguei lá em casa. Abracei minha mãe. Falei para ela: agora eu sou crente. Como você está bêbado? Eu falei: sim, é verdade. Eu estou bêbado. Mas a partir de hoje estou liberto. Ela falou assim: então senta aí. Foi uma mesa grande. Eu sentei, colocou a perna aqui em cima da mesa, vou lhe buscar uma coisa. Aí ela foi lá no quintal, pegou folha de algodão, fez sumo e colocou nas feridas, nas minhas pernas. Eu usei uma chute. Aí ela foi fazendo isso até minhas pernas saíram. Até minhas pernas cicatrizou. Minha mãe é muito amorosa. E o pregador dali, daquela igrejinha batista, era um bem crente ali. Todo dia de madrugada ele passava lá às 5 da manhã, chamava nós para orar. Que era aquela alegria, que a satisfação, que prazer de estar louvando a Deus. E orando, aquele prazer de estar lendo a Escritura. Era a coisa mais boa, aquele calor do céu. Até que um dia mudou um pessoal da Assembleia, do Rio de Janeiro, parece. E aquele povo começou a colocar dúvida na minha cabeça. É isso que eu digo para você. Como que é fácil a pessoa sair da mão do diabo e cair na mão do homem. Aí começou a colocar dúvida. Eu comecei a frequentar a minha casa e começou a implantar dúvida. Aí, nesse meio tempo eu já tinha casado, mas era recém-casado. Era novo, experiente. Não tivemos ninguém para nos proteger, então aquilo foi entrando. E a nossa igreja apareceu tanto problema para a nossa igreja, eles apresentaram tanto defeito da nossa igreja. E eu fui captando aquilo e achando que eles estavam certos. E eles mostravam versículos isolados. Eles mostravam versículos que hoje eu sei. Porque graças a Deus eu estudei, descobri a verdade. Sei que eles me enganaram, sei que eles mentiram para mim. Foi muito bom, porque eu passei por outro aprendizado. Apesar que eu não tenho muita cultura, mas eu aprendi muita coisa no meio deles. Foi tipo assim, Davi e Saul. Davi ficou muito tempo no palácio, cuidando de Saul, fugindo de Saul, correndo de Saul. Aprendeu muita coisa. Assim eu tomo isso como um aprendizado. Eu rebelei contra a minha igrejinha, contra os irmãos.
da Igreja Batista e fui para a Assembleia, onde plantaram aquele veneno. Eu saí da mão do diabo, caí na mão do homem. Ali não podia crescer um pouquinho a unha. Ali as irmãs não podiam se cuidar da pele, depilar, não podia nada. A saia tinha que arrastar no chão. E tanta regra humana, tudo homem. Mas aí com o tempo a gente foi estudando, foi descobrindo a verdade, descobrindo que tudo era mentira. Não passava de usos e costumes de instrução, doutrina do homem. Ali em Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 18, por ali, 22, fala sobre essa doutrina do homem, culto dos anjos. E aí nós aprendemos. E ali eles acusavam os irmãos de usar brinco, das irmãs usar isso, usar aquilo, usar aquilo outro, cortar cabelo, usar saia rachada. E são coisas falsas, transitórias, que não faz sentido. Mas para quem não entende, para quem não compreende, a gente lê a Escritura. Sentia aquele prazer, aquela alegria está ali dentro da Escritura. Mas não compreendia, achava que eles estavam certos. E aí nós fomos para lá. E lá a gente deparou com problemas. Tanta mentirada, tanta profecia muito falsa, tanta mentira, tanta calúnia, tanta conversa jogada fora, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Mas aí a gente foi aprendendo, a gente foi estudando, Deus começou a me usar como pregador, mas aí eu fiquei com aquele entusiasmo de pregador. Eu perdi aquela alegria que eu tinha, eu perdi aquele prazer que eu tinha de orar, de ler a palavra, aquela alegria espiritual dentro do meu coração. E passei a sentir aquele prazer. Troquei, isso é do homem. Quer dizer, eu saí da mão do diabo, caí na mão do homem. Eu perdi a alegria de Deus, que eu recebi após sair da mão do diabo. E recebi o prazer após cair na mão do homem. Aquele entusiasmo de ser pastor, aquele entusiasmo de ser pregador. Mas aí com isso eu fui pregando a palavra, orando, mas sempre sentindo aquele buraco, aquela necessidade dos primeiros dias. Eu não era assim. Quando eu aceitei a fé, aquela alegria, aquele renovo, e agora levando as coisas e continuei batendo a mesma tecla, ensinando os mesmos ritos, ensinando todos os mesmos ensinamentos, sem conhecimento nenhum das Escrituras. Foi quando começamos a estudar, a fazer o curso teológico, começamos a estudar, começamos a buscar na Escritura, como começamos a examinar. Por isso Jesus falou, examinar a Escritura, porque a vossa cuidado tem nela vida eterna. Está em João capítulo 5, 39. Jesus falou, errais o homem por não conhecer a Escritura, e é o erro que nós estávamos cometendo. Por isso nós fomos cair na mão do homem e fomos dominados pelos preceitos humanos. É aí que eu digo, como que uma pessoa sai da mão do diabo e cai na mão do homem? Primeiro ele passa na mão de Deus, depois ele vai para a mão do homem. Ele sai da mão do diabo, passa para a mão de Deus, e da mão de Deus ele vai para a mão do homem. Por quê? Porque ele começa a dar ouvido a preceitos, a costumes e a doutrinas de homens, a mentira e fábulas, a coisas que não tem sentido. Hoje, os crentes estão mais esclarecidos, obreiros mais esclarecidos, mas mesmo assim tem muita meninice ainda. Tem muitas seitas e coisas mentirosas para ir afora. Pessoas às vezes estão sendo usadas pelo diabo e pensando que está sendo usado por Deus. E isso é o que mais acontece. Às vezes é porque o diabo, ele vem com sapatilhão, não. Ele não vem como diabo, ele não vem em chifre e rabo, não. Ele vem como Deus, ele vem como um anjo de luz. Então, às vezes a pessoa está vendo o anjo e pensando que está vendo um anjo celestial. A pessoa às vezes está falando mistério e às vezes pode estar falando a verdade, mas pode estar falando mentira. Porque tem duas operações aqui na Terra, tem a operação do bem e a operação do mal. E às vezes a pessoa pode estar vivendo a operação do erro. Eu já vi isso demais, isso foi bom para mim, foi bom, eu sofri, passei por isso, mas aprendi.
Eu aprendi a lição e posso passar para você que é novo na fé. Não se iluda. Siga o Espírito Santo. Se ele te levou, igual o Espírito Santo me levou, não foi? O Espírito Santo me levou. Então eu tinha que seguir o Espírito Santo. Eu não tinha nada que dar ouvido, voz de terceiro. Eu fui dar ouvido voz de terceiro, voz do homem, né? Em vez de eu dar ouvido à voz do Espírito Santo, como antes, que eu dei ouvido e fui naquela humilde congregação, depois que eu estava ali muito alegre, aí eles começaram a colocar dúvida na minha vida e me levou para lá. Aí o que é que eu fiz? Eu deixei de dar ouvido à voz do Espírito Santo, passei a dar ouvido à voz do homem. Para mim, foi uma experiência, mas muito sofrida. Eu tive a ponto de desistir. Eu, no Rio de Janeiro, eu estava desistindo de ver aqueles pastores brigando por campo de trabalho evangelístico, por campo dos interesses humanos. E eu trabalhando por um evangelho puro e vendo as pessoas brigar por um evangelho sujo. Porque o evangelho ele é limpo, o verdadeiro evangelho ele é limpo, ele é genuíno. Mas só que eles misturam as coisas de Deus com as coisas dos seus interesses. E eu quase que eu desviei, por quê? Deus usou um profeta na igreja, tinha mais de 6.000 pessoas sentadas. E eu estava pronto a desviar quando eu ouvi aquela voz dizendo, estou falando contigo, estou falando contigo. Aquela voz vinha naquele serviço de alto-falante, porque a gente não conseguia ver o pregador porque estava muito alto. Então aquela voz dizia, estou falando contigo, estou falando contigo. E eu dizia, não é comigo, não é comigo. Aí quando eu vi um irmão entrou dentro de mim, pôs o dedo no ponto do meu coração e disse, é contigo, meu servo. Aí eu fui chorar. Aí eu fui chorar e falar com Deus, eu falei assim, ó, não te largo. Louvado seja Deus. E isso me segurou em muitas outras coisas. Muitas outras vezes, houve intervenção de Deus na minha vida para que eu firmasse o Evangelho por ver essas coisas. O Evangelho é isso, meu irmão. O Evangelho do Espírito Santo de Deus. Ele é genuíno e verdadeiro, ele é puro. Não siga o lobo, não siga o falso, não. Jesus é verdadeiro, ele não é mercenário, não. Mercenário é aquele que vê um lobo e foge e deixa o lobo devorar. Mas Jesus não, ele foi meu pastor no momento mais difícil da minha vida. Quando ele viu a mão lá dentro, ele tocou no meu coração e disse, eu estou falando contigo, aleluia. E ali eu fiz um novo encontro com o Senhor. O Senhor me formou ali para mostrar para você. Não se iluda. Fica firme onde o Espírito Santo te colocou. Siga o Espírito Santo. Não dê ouvido para a doutrina de homem, para o mentiroso. Que Deus possa nos abençoar. Louvado seja Deus.